Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana e eu espero que esse domingo seu já esteja sendo um ótimo domingo. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa experiência online e muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar desse momento tão especial contigo. Se você for daqui de Volta Redonda, se você mora aqui ou talvez você esteja passeando por aqui, não deixe de nos fazer uma visita nos domingos, 10 horas da manhã e às 7 da noite. Vem! Eu prometo para você que a gente vai te fazer se sentir em casa. Se você não mora em Volta Redonda, é um prazer saber que você está acompanhando os nossos cultos e eu espero poder te ajudar. Se você ainda não tem uma igreja, manda uma mensagem para a gente e a gente vai tentar te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí pertinho de você. Falando em igreja, nós separamos aqui a mensagem que nós compartilhamos com a nossa igreja. Na nossa experiência online, a gente não cria nada diferente. Nós consideramos que você é a igreja conosco. Então eu quero compartilhar contigo a mensagem que foi pregada aqui no nosso culto de domingo. Eu espero que essa mensagem agregue valor para a sua vida e edifique a sua família. Assim que a mensagem acabar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir. Bom culto para você. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja tendo uma boa semana. Para você que está nos visitando, como a Fernanda disse, espero que você tenha uma boa experiência aqui com a gente. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. É um prazer ter você aqui. Estou enrolando vocês aqui para ver se eu consigo tirar aqui sem ninguém perceber, entendeu? Mas não deu não, né? Ai, show de bola. Bom, muito bom estar com vocês. Feliz de ter vocês aqui. Queria contar um testemunho para vocês antes da gente começar. Posso? Posso não? Rapidinho? A Fernanda estava falando aqui sobre generosidade, a sala dos bebês e tal. Eu estou há 5 anos pedindo um ar-condicionado para mim, para o meu escritório, e ninguém comprou um ar-condicionado para mim. Aí falaram que vai botar criança naquela sala, botaram um ar-condicionado lá, né? Mas beleza, tranquilo, eu aguento, me tiraram do meu escritório. Mas não era sobre isso que eu queria falar, não. Eu queria falar sobre generosidade, ela falou aqui um pouquinho, e aí eu queria te dar uma dica de como que isso funciona aqui no nosso meio. Pode ser novidade para você, pode ser estranho, mas aqui a gente funciona o seguinte: as pessoas sempre vão vir antes do prédio. As pessoas sempre vão ser prioridade antes das coisas aqui. Então, aqui quando a gente pede seu dinheiro, lógico, a gente fala de pagar conta, pagar ar-condicionado e tal, que isso tudo é legal, isso tudo é confortável para nós, é transparente. Mas o principal objetivo é a gente compartilhar com as pessoas que precisam. Aqui a gente está fazendo um esforço sobrenatural para ser a igreja de Jesus mesmo. Então, semana passada chegou uma família para mim e falou assim: poxa, eles têm 2 filhas, as filhas estão na idade de decidir uma carreira e tal, papá. Uma família que estava com uma determinada dificuldade financeira, principalmente durante a pandemia. A gente decidiu e tal, mas ela queria fazer um curso e não tem como fazer esse curso e tal. Eu falei: chega, para. Já cansei de ouvir esse negócio de eu não tenho, eu não posso. O que você quer fazer? Eu quero fazer esse curso. É um pré-requisito para a profissão que eu quero seguir e tal, papá. Falei: está pago, pode fazer a inscrição. Mas como assim? Pode fazer, pô. Pode fazer a inscrição que está pago. Aí eu pensei o seguinte: depois que eu falei que está pago, eu falei: eu vou chegar em casa e vou arrumar um problema com a minha mulher. Porque eu falei que está pago, eu vou ter que pagar. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiz uma oração breve ali, Deus colocou na minha cabeça o seguinte: compartilha com os irmãos. Compartilha com os irmãos que eles vão entrar nessa aí contigo. Vai ter gente generosa aí. Mandei mensagem para umas 4 pessoas, porque eu não queria falar isso para a igreja inteira, porque eu, na minha pequenez, pensei: pô, já botamos ar-condicionado, já pedimos dinheiro demais e tal, não quero pedir. Aí falei com uns 4 irmãos que eu sei que é uma galera que está mais vidrada nesse negócio de mercado financeiro e tal, papá. Falei: ó, eu sei que você está ganhando muito dinheiro, e aí o dinheiro que você está ganhando tem que ser para compartilhar com os outros. Então é o seguinte: estou com uma conta aqui para pagar, R$2.000, você vai pagar um tanto. Na verdade era 6.000, aí reduzi um pouco, tal, papá, ó, você vai pagar um tanto. Aí teve um irmão que falou assim: deixa comigo, tá tranquilo, pode contar comigo tanto por mês, deixa comigo. Aí ele foi lá e pagou a inscrição da menina. Eu mandei: ó, tá pago. Aí o outro falou assim: pode deixar que a hospedagem é comigo. Aí depois que eu resolvi isso tudo, eu mandei uma mensagem para ela, falou: criei uma bolsa de estudos na capela. Agora nós temos uma bolsa de estudos. Você vai estudar de graça, tal, papai, tá tudo pago. Aí algumas pessoas falaram para mim o seguinte: pô, você não pode dar nada para as pessoas, você tem que ensinar as pessoas a pescar. Aí eu falei assim: a sua teoria é muito legal, só que Jesus nunca ensinou ninguém a pescar. Jesus dava peixe para quem estava com fome. Apareceu gente com fome, eu saio distribuindo peixe enquanto tiver peixe na minha cesta. Amém? Então, não ouvi nada, beleza. Judas, vamos lá, vamos pegar. Aqui é o seguinte: nós vamos acabar com o seu dinheiro no bolso dos outros. Quando as pessoas precisarem para pagar luz, para pagar aluguel com necessidade, nós vamos botar o seu dinheiro na roda. Eu não gosto disso e tal, não quero fazer. Então aqui é um péssimo lugar para você dar o seu dinheiro.
Porque na hora que aparecer uma loucura e alguém tiver necessidade, antes da gente pagar o aluguel e a conta de luz e o ar-condicionado, a gente fecha esse prédio e paga a conta dos outros. Aqui a gente faz assim. Então, se você falar assim, pô, é meio irresponsável isso daí, não gostei, tranquilo, é só não depositar o dinheiro. Agora, se você quiser ser crente de verdade, quiser ser cristão de verdade mesmo, é assim que a gente opera todo mês, com todo o dinheiro que entra. Inclusive, no final de março, a gente vai ter uma reunião aqui que a gente vai chamar DNA, e eu pretendo mostrar para vocês o que aconteceu com o seu dinheiro desde o meio de 2020. Tem uma planilha lá com todos os custos, tal. Seu dinheiro foi para cá, para cá, para cá, para você poder saber, para você ter essa confiança, e aí você decide se você quer continuar ajudando ou não. Show de bola? Bom, é isso. A gente está na verdade, a gente está no final de uma série sobre a carta de Judas. Não é o Judas Iscariote, não é o que traiu Jesus, e a gente começou a explorar essa carta. Eu não sei quem estava aqui. Quem estava aqui nas últimas 2 mensagens? Só para eu ter uma ideia, você já pegou. Beleza, metade da igreja. Então, a gente está explorando a carta de Judas. Vou fazer um breve resumo para você sobre o que a gente falou nas 2 primeiras mensagens. E hoje nós vamos finalizar ela. E aí, precisa a gente entender tudo aquilo, se você não estava aqui nas outras mensagens, para você saber daquilo que a gente está falando. A carta de Judas foi escrita por um dos apóstolos de Jesus, também irmão de Jesus. A carta foi escrita de um jeito que para nós é muito difícil de entender. Se você ler sem conhecer o contexto histórico dessa carta, muito provavelmente você não vai entender. Você pode até entender o português, mas não vai entender por que ele escreveu isso, você não vai entender as referências, você não vai entender o que ele quis dizer com cada exemplo. Então, na primeira mensagem, se você não acompanhou, você pode acompanhar, está lá no YouTube, a gente explorou essa introdução, quem era Judas, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu e como ele começa. E aí a gente deu um exemplo, que a carta de Judas é dividida em 3 partes. A primeira delas é como se fosse um semáforo. A primeira delas é um alerta. A gente inverteu a ordem das cores aqui de propósito, e a primeira é um alerta, tipo, vem algo pesado aí. E aí Judas fala, a mensagem da primeira parte da carta, do versículo 1 até o versículo 4, é quando Judas fala, olha, eu gostaria muito, irmãos, de falar com vocês a respeito da salvação que nós temos em comum. Gostaria muito de estar aqui cantando e falando e louvando e comemorando essa salvação em Jesus Cristo que nós temos em comum. Mas eu me senti compelido, obrigado, empurrado, forçado a falar com vocês a respeito desse assunto, para que vocês batalhassem pela fé de vocês, ou para que vocês aprendam a defender a fé de vocês, aprendam a justificar a fé de vocês, porque no meio de vocês entrou sorrateiramente um grupo de pessoas que perverteu o evangelho, que perverteu a graça e transformou essa graça em libertinagem. Esses negam a Jesus. Essa é a introdução da carta, é um alerta. E aí a gente, como é que vai ficar isso daí? Daí na segunda mensagem, a gente entendeu todos os detalhezinhos da cultura hebraica que fazem sentido quando a gente lê essa carta. A gente entendeu, por exemplo, que tudo que ele fala são exemplos de 3. Então ele fala que no meio da igreja entraram falsos mestres, falsos profetas que deturparam o evangelho, e essas pessoas, elas são, por exemplo, como nuvens sem água, ou seja, inútil, é árvore sem fruto, arrancada pela raiz, rochas submersas que o navio não vê, mas quando bate no casco, afunda o navio. Essas pessoas são as pessoas que causam divisão entre vocês. Enfim, ele vai dando várias características, e ele fala que essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses pastores que só cuidam deles mesmos, que exploram a fé alheia, esse é o termo que eles usam ali, esses aí, eles seguiram, aí ele dá 3 exemplos, né? Seguiram a rebelião de Caim, que é quando a gente escolhe a morte ao invés da vida, a gente escolhe a vingança ao invés da compaixão. Eles seguiram o lucro de Balaão, que é a história de um profeta antigo, do Antigo Testamento, que resolveu se vender para um rei, no momento de uma possível guerra contra Israel. Então, são profetas que estão sempre em busca do lucro e não da perda, e com Jesus Cristo é sempre para perder, nunca para ganhar. Jesus não promete que vai multiplicar seu dinheiro, quem promete que vai multiplicar seu dinheiro são investimentos mágicos, que pagam uma porcentagem fixa todo mês aí, quem investe nessas coisas sabe o que eu estou falando, mas Jesus não é assim, isso aí é coisa do nosso mundo, não é coisa do mundo de Jesus. Com Jesus é sempre para perder. Com Jesus, se você tem um e alguém te pede, você vai ficar sem. Se alguém tem um casaco que te pede, você vai ficar nu. Se você tem um prato de comida e alguém te pede, você vai ficar com fome. Jesus não é dividir metade, metade. Eu tenho um prato de comida, cada um come metade. Não, você dá o seu, você fica com fome. Com Jesus é meio extremo assim. Então, é a galera que escolheu o lucro e não a perda. E por último, ele fala
daqueles que caíram na rebelião de Corá, que foi uma galera que não respeitava a autoridade, que olhava para Moisés, olhava para Arão e falava, não, você trouxe a gente aqui para morrer, por aí vai, não tem respeito nenhum por autoridade. E na segunda mensagem, a gente deixou claro que geralmente, quando você encontra com líderes assim hoje, no nosso dia, são pessoas que não têm respeito nenhum por autoridade. Eles não entendem o seu lugar, e aí quando se fala de igreja, então piorou mais ainda. E hoje, nós vamos falar finalmente da última parte da mensagem, do versículo 17 até o final da carta, quando Judas dá uma aliviada, e aí Judas vai falar conosco. Até então, Judas falou na primeira mensagem com a igreja, somos nós, fala, irmãos, vocês são amados, vocês são chamados, vocês são guardados por Jesus, que a graça e a misericórdia se multipliquem no meio de vocês. Aí ele para, na segunda mensagem, e dá o alerta, dá o puxão de orelha nos falsos mestres, nos falsos pastores. E aí depois ele alivia e fala, agora eu vou falar de novo com a igreja. E aí tem uma dinâmica interessante, que ele fala com a igreja, mas agora ele fala com a igreja em outro tom. No começo, ele traz esperança, ele traz segurança para a igreja, dizendo, Deus guarda vocês, Deus ama vocês, foi Deus que chamou vocês. Agora, no final, ele dá uma ordem, falou, vocês precisam permanecer no amor de Jesus, vocês precisam permanecer na graça. Então, ele traz uma ordem imperativa, que é para nós uma conclusão. Depois de ler isso tudo, depois de estudar isso tudo, depois de descobrir toda a cultura judaica, depois de aprender tudo isso que a gente aprendeu, a gente chega no ponto da carta que é uma conclusão. Se isso fosse uma pregação, hoje é a conclusão da pregação. O que eu faço com isso? Eu lembro que na segunda mensagem eu falei, eu vou começar essa mensagem, mas ela não tem conclusão. Ela tem começo e meio, mas não tem fim. Hoje é o fim dela. Então você vai sair daqui hoje com um resultado pronto para praticar aquilo que está escrito aqui. E aí nós vamos ler do versículo 17 até o final do versículo. Mas antes de ler, vou te convidar para a gente fazer uma breve oração. Você ora aí para Deus falar contigo, eu oro daqui para Deus me usar para falar contigo, e nessa bagunça toda, o Espírito Santo vai falando. Show? Pai, mais uma vez a gente se reúne em torno da sua palavra, te agradecemos por esse momento que nós tivemos de louvor, de adoração. Te pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, principalmente dos pais e das mães que deixaram as crianças na salinha, que o Senhor dê todas as ferramentas necessárias para as tias que cuidam das crianças, e que aqui, enquanto nós estudamos a sua palavra, o seu Espírito Santo possa navegar no nosso meio, tocar no coração de cada um que precisa ser tocado, usar as palavras corretas, transformar as palavras que não devem ser usadas, e que tudo que seja orgulho de homem, tudo que seja raciocínio de homem, tudo que seja fruto de qualquer natureza, pensamento ou sabedoria humana, caia por terra, e que só a voz do seu Espírito Santo reine no nosso meio e traga a revelação do texto para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Versículo 17, a carta de Judas não tem capítulo, então nós vamos começar lendo o versículo 17. Eu acho que a semelhança da manhã, eu não vou conseguir terminar ela toda, mas pelo menos até o versículo 20 a gente vai, tá bom? Versículo 17, ele fala assim, depois de ter falado tudo isso, de apontar os mestres, de apontar os falsos mestres, enfim, de fazer toda a crítica dele, ele fala assim, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos que ele diz aqui, muito provavelmente Pedro, Paulo, João, eram cartas possivelmente que já haviam sido escritas e que Judas, sendo um dos últimos, provavelmente ou leu ou ouviu dizer, ouviu falar a respeito dessas coisas. Os apóstolos já tinham predito essas coisas e eles diziam a vocês o seguinte: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Olha só que interessante, nos últimos tempos haverá zombadores, gente que literalmente está zoando com a minha e com a sua cara, que seguem os seus próprios desejos ímpios. São pessoas que seguem o desejo do coração deles, não são pessoas que estão preocupadas com aquilo que Deus quer, não são pessoas que estão preocupadas com a natureza da igreja, são pessoas que se preocupam com o seu próprio umbigo. Nos últimos tempos vão aparecer pessoas que se preocupam com o seu próprio umbigo. Eu lembro que Paulo disse para Timóteo a mesma coisa: Timóteo, vai chegar uma hora, vai chegar um tempo em que a igreja vai procurar, olha só que interessante, ao mesmo tempo que entra gente sorrateiramente na igreja
e prega um negócio que vem do próprio umbigo, do próprio desejo ímpio dele, a igreja procura mestres e pastores que falam só aquilo que lhes agrada. Raramente, é uma dicotomia interessante, porque o crente raiz mesmo, ele sai da igreja e ele fala assim: rapaz, você viu a cajadada do pastor hoje? Hoje o cara bateu bonito, gostei. Eu não sei, o crente raiz ele gosta de apanhar, ele não gosta da palavrinha leve, amém ou não? Então vamos passar para outra carta, não, brincadeira. O crente raiz ele gosta quando o bicho pega mesmo, por quê? Porque ele sabe que é Deus tratando, ele sabe que é Deus consertando. Talvez você esteja sentado aí, ou talvez você está assistindo online, você nem crente é. Você vai perceber que num ambiente, numa igreja séria, numa igreja autêntica, numa igreja genuína, você vai ver que a gente fala com o coração aberto, às vezes chega até a ofender, mas é tipo a mãe que fala para o filho: lá na frente você vai me agradecer. Então, quando Deus usa e quando o Espírito Santo opera na igreja, a gente fala, às vezes ofende as pessoas, humanamente a gente pede até desculpa, eu não, porque eu sou muito arrogante, mas geralmente a gente pede desculpa, e aí as pessoas vão se consertando. E aí fala: pô, aquilo que ele falou fez sentido, aquilo ali mudou minha vida, ou aquilo ali pelo menos me deu um caminho para seguir. Esses zombadores não, eles são o contrário, eles seguem os próprios desejos que são ímpios. O que é um desejo ímpio? É um desejo que não tem nada a ver com o que Deus quer. O que é um desejo ímpio? É o desejo, por exemplo, a gente brinca muito aqui, lógico que isso é uma brincadeira, tá? Todo mundo tem, se você resolver que na sua vida você vai ficar rico financeiramente, você vai trabalhar, e a fórmula de ficar rico, vou te dar uma chave aqui agora, tem nada a ver com jejum nem com espiritual. Então a fórmula rica, você não precisa pagar coach nenhum mais, estou te dando aqui de graça aquilo que vai fazer você ficar rico. Sabe como é que fica rico? Rico mesmo? É só gastar menos do que você ganha. Você está rico. Porque o rico é aquele que tem sobrando. Se você gastar menos do que você ganha, você está rico. Ah, eu não consigo gastar menos do que você ganha, então você ganha mais. Um outro emprego, por aí vai. É simples, é fácil, é notoriamente descomplicado. Não precisa de orar, não precisa fazer jejum, não precisa fazer campanha, não precisa trazer. Se você trouxer dízimo e primícia aos pés dos pastores, você vai ficar mais pobre. Entendeu? Se você falar assim: vou levar o dinheiro lá na campanha, você está sendo enganado, você vai ficar mais pobre, porque vai sair do seu caixa. Está entendendo? Então aqui quando a gente pedir dinheiro, eu vou falar assim: cara, você vai trazer, você vai ficar mais pobre. Glória a Deus por isso. Amém? Só dos crentes mesmo que tem amém. Então assim, esses têm desejos ímpios. Aí continuando, versículo 19: são esses que causam divisões entre vocês. Olha, interessante, eu acho que na semana passada eu cheguei a comentar isso, mas eu já repeti isso várias vezes. Durante muito tempo, eu, Pedro, afirmei que tanto os que ouvem quanto os que pregam a mentira é tudo farinha do mesmo saco. Deveria tudo queimar no inferno. Eu falei isso várias vezes, mas eu estava errado. E eu preciso pedir desculpa para as pessoas que eu ofendi, porque isso é errado. Porque às vezes a pessoa que está ouvindo não tem o mesmo nível, talvez, de educação que você teve. Por exemplo, de manhã eu dei esse exemplo aqui. Vamos lá. A Bíblia. Você sabe como é que... Essa carta de Judas aqui que está escrita, vamos entender isso daqui. Eu não sei se você sabe, mas no inglês, por exemplo, você precisa de 3.000 palavras para falar fluentemente inglês. Sabia disso, não? Se você aprender 3.000 palavras diferentes no seu vocabulário, você consegue manter uma conversa em inglês. No português, dizem os estudiosos de linguística que você precisa de aproximadamente 9.000 palavras, porque o português é uma língua mais complicada. Aí, essa Bíblia que você tem aqui na sua mão, nessa carta de Judas, eu não sei se você sabe, mas ela não foi originalmente escrita em português, nem em inglês. Muito provavelmente essa carta aqui foi escrita em grego, que era a linguagem daquele dia. Só que Judas não falava grego. Judas muito provavelmente falava aramaico ou um dialeto do aramaico. Ou seja, era um cara que falava uma língua e que resolveu escrever em outra língua, porque era a língua popular, para poder espalhar para todo mundo, para poder passar de igreja em igreja, que era de casa em casa, de grupo em grupo, que era o que eles falavam. Aí, para agravar o problema, além dessa carta ter sido escrita em grego, que é uma língua muito mais pobre do que o português, que a gente tem dificuldade de entender o que cada palavra significa, além dela ter sido escrita em grego, ela foi escrita há 2.000 anos atrás. Qualquer documento que você pegar de 2.000 anos atrás, você vai ter dificuldade de entender, mesmo que se tivesse sido escrito em português, que a linguagem é diferente. Não sei se você já tentou, mas se você já tentou ler um texto antigo,
você vai se deparar com várias palavras que nem existem mais, certo ou não? Para piorar, além dela ter sido escrita em grego, por um cara que provavelmente falava aramaico, que é uma língua que já está extinta, num contexto que já foi extinto, que ninguém mais vive essa cultura, ninguém sabe onde está o texto original desse negócio aqui. Ninguém sabe, a gente não tem o original. O que a gente tem são cópias de cópias, de cópias, de cópias, que foram adulteradas ao longo do tempo. Isso é fato, eu posso garantir para você. Às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia foi adulterada, eu não vou crer na Bíblia. Cara, isso é fato, a Bíblia foi adulterada, porque ela foi passando por várias traduções. E o que está escrito no pedaço de papel não é o que define a nossa fé. Nós não temos fé por aquilo que nós lemos, nós temos fé por aquilo que nós cremos. E a gente não crê no que está escrito, a gente crê na ressurreição de Jesus. O que está escrito aqui é só informação. O livro não é sagrado, o que é sagrado é o que aconteceu, o que está escrito no livro. Está entendendo? Então, isso aqui precisa ser desmistificado. Então, além de ter sido escrito em grego, por um cara que não falava grego e falava aramaico, muito provavelmente, que era conhecedor de uma cultura que está extinta, ninguém sabe onde está o original, e, para piorar, além de não saber onde está o original, o que a gente achou desse pedaço de texto aqui, eram vários pedaços de papel rasgado, que a gente teve que juntar o quebra-cabeça para poder chegar nessa conclusão. Ainda tem gente que lê isso daqui e tenta criar teologia baseada no que está escrito. Não vai dar certo. Esse é um dos maiores problemas da igreja, é um negócio que a gente chama de teologia sistemática. É tentar justificar o injustificável. É tentar explicar o inexplicável. É mais fácil a gente escrever música e ser poético, como o Preto no Branco, e falar, ninguém explica Deus. É mais fácil do que tentar explicar em pedaços de papel. Então, quando a gente diz que é farinha do mesmo saco, quando eu dizia que era farinha do mesmo saco, eu estava errado. Eles não são farinha do mesmo saco. Porque a condenação está naqueles que ensinam, e não naqueles que recebem, porque os que recebem, muitas das vezes, são inocentes, não têm o mesmo nível de conhecimento. Só essa aula que você recebeu aqui, já dá para você entrar numa discussão para te arrancar parafuso da cabeça das pessoas. Então essas pessoas não têm culpa. E aí quem causa divisão na igreja? Não são as pessoas que recebem o ensinamento. Quem causa divisão na igreja são as pessoas que dão o ensinamento. São esses falsos profetas. Esses é que dividem a igreja. Esses é que fazem mal para a igreja. E aí ele fala assim, causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. É uma observação interessante também para a gente fazer. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando até agora? Show. Ele fala o seguinte, esses que causam divisão, esses que deturparam o evangelho, esses que são um problema para a igreja, esses aí, eles têm uma diferença, uma briga entre a alma deles e o espírito. Na psicologia um pouco mais defasada, vamos usar esse termo, a gente costumava dividir o ser humano, o ser, em 3 partes. Você já deve ter ouvido isso daqui. Corpo, alma e espírito. Os psicólogos mais modernos, eles juntaram alma e espírito, e aí agora a gente deixou de ser um ser tricotômico, que na verdade é um termo da biologia que a gente pegou emprestado, e passamos a ser um ser dicotômico, que é corpo e alma. E aí a galera entrou por várias vertentes aí que eu não vou entrar nessa questão hoje. Mas aqui fica claro que além do corpo que Deus deu, que é feito de barro, que volta para a terra quando a gente morre, a gente tem uma diferença entre alma e espírito. E aí eu quero propor um negócio para vocês. Alma, só para a minha proposta aqui, isso não é um detalhe científico, isso não é um relatório científico, eu não sou psicólogo, não é minha pretensão fazer nada com psicologia. Mas para hoje, para a gente entender, alma é onde os nossos sentimentos e emoções se encontram. E o espírito seria o nosso instinto, o instinto animal que você tem. As coisas que você entende naturalmente. Por quê? Nas últimas mensagens a gente falou sobre isso. Se você voltar no texto aqui, você vai ver um negócio interessante. Olha o que está escrito no versículo 12. Não, versículo 10. Fala assim, todavia, esses tais difamam o que não entendem, e as coisas que eles entendem por quê? Por instinto. Nessas eles se corrompem. Você sabe onde que a igreja se corrompe? Naquilo que é óbvio para todo mundo. A igreja não se corrompe nos mistérios, a igreja se corrompe no que é óbvio para todo mundo. Qual é a maior briga do desviado da igreja, do cara que está longe da igreja? Qual é o maior problema que as pessoas têm com a igreja hoje? Dinheiro.
E o dinheiro é um negócio que a gente entende por instinto. Naturalmente, é óbvio, a igreja não foi criada para você me enriquecer. A igreja foi criada para nós nos servirmos, isso é óbvio. E a gente se corrompe nisso. Você nunca vai encontrar uma igreja que se corrompeu por discutir a natureza soteriológica da salvação dos pecadores. Você não encontra. Até porque a igreja que está discutindo isso ou está perdida no tempo ou é muito sinistra mesmo. Porque os caras estão discutindo um assunto que provavelmente você nem sabe o que eu quis dizer com essas palavras. A igreja está discutindo o que é kenosis. A igreja está discutindo o que é união hipostática e qual é a influência da união hipostática na sobrevivência do humano perante os seus pecados. Você sabe o que é isso? Não. Nem eu saí inventando o que eu estou falando aqui, também não faço a menor ideia do que eu estou falando. Eu sei que está escrito em algum lugar no livro de teologia, mas eu não faço a menor ideia do que eu estou falando. Dava um título maneiraço, mas ninguém vai nem prestar atenção. Não tem igreja dividida por causa disso. Não tem. Tem igreja dividida por quê? Porque roubaram dinheiro. Tem igreja dividida porque o pastor anda de carro importado e o irmão vai para a igreja de ônibus. Tem igreja dividida porque o pastor traiu a mulher dele com a irmã da igreja. Rapaz, esse negócio está... Vocês vieram de um negócio pesado, hein? Mas não é isso, não é óbvio. Isso é óbvio. Você perguntar assim, pode trair a mulher? Óbvio que não, você é burro. Você casou com a mulher, você fica com ela. Mas a gente se corrompe no óbvio, né? Então, olha que interessante. Na hora que a gente lê aqui, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. O que é essa implicação aqui? Quem não tem o Espírito de Deus vive tentando agradar os próprios desejos ímpios, que está na alma, esses sentimentos. Cara, eu ando num carro que nem meu é. Eu sou desapegado com dinheiro. O carro nem meu é. Eu pego emprestado, às vezes é o do meu pai, às vezes é o do Paulo, enfim. A gente vai pegando o carro emprestado dos outros. O carro nem meu é. É bom andar de BMW? Bom pra caramba. Eu não sei quantos de vocês aqui já andaram numa BMW chique. É bom demais. Bom demais. Não tem problema nenhum você ter uma BMW. O problema é só você ter a BMW. Entendeu? Se a gente falar assim, galera, agora nós vamos aumentar o nível da capela. Todo mundo está num trampo maneiro, todo mundo ganhando dinheiro e tal, beleza. Agora o mínimo aqui é HB20. Beleza? Todo mundo vai andar de HB20. Quer dizer que é comunismo, todo mundo tem que ser igual? Não, vai ter uns que tem um carro um pouco melhor, uns que tem um carro um pouquinho pior. Vai ter gente que não tem necessidade de andar numa BMW Sport. Porque tem duas filhas igual eu não posso andar, eu não posso ter um carro esporte hoje. Primeiro que eu não posso pagar. Segundo que ninguém aguenta gasolina R$6 no carro esporte. Mas como é que eu vou enfiar minhas meninas naquele banquinho lá atrás que não cabe nada? Isso aí é carro para o Marcos lá, que está, né, solteiro e tal, com a namorada, só não tem filho. Pá! Glória a Deus, né? Andar num carro importado. Mas o que eu quero dizer? Tem problema você ter BMW? Não, o problema é só você ter a BMW. Entendeu? Se vai subindo todo mundo junto, isso é igreja. Se sobe só um, aí não tem nada a ver com a igreja. O problema é que a maioria dos lugares que a gente vai hoje, a discrepância é muito grande. O pessoal fala de pirâmide, né? Tem esses negócios aí agora de Rinodê, sei lá do que, enfim, não sei se você trabalha com isso, também trabalho, o problema é seu. Mas tem esse negócio de o pessoal falar, isso aí é pirâmide. A maior pirâmide hoje é a igreja. É o maior esquema. Ponzi é a igreja. O cara prega aqui, convence todo mundo a dar dinheiro, só ele ganha e os otários vão entrando, dando dinheiro, ele vai enriquecendo e todo mundo continua ficando mais pobre. Devia estar escrito na última página da Bíblia, aquela profecia daquelas meninas dos anos 90, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E o futuro? De cima e o de baixo? Pô, profecia, cara. Mas não é? Não é? É uma profecia. Pô, isso é uma profecia. As meninas foram usadas por Deus. Eu nem sei o resto da música, vai que fala besteira o resto da música, né? Em línguas! Falou em línguas. Aleluia. Meu Deus, se Jesus voltasse agora, vocês iam todo mundo para o inferno. Eu também. Enfim, deu para entender, vocês entenderam o que eu estou falando aqui, não entenderam? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos continuar então. Aí ele fala assim, eles lutam, quem não tem o Espírito de Deus satisfaz as coisas da alma, dos desejos. Aí, continuando,
Edifiquem-se, e aqui que eu falei que ele muda para o imperativo, né? Porque no começo ele falou, vocês são chamados, vocês são edificados, é Deus que guarda, mas agora ele muda para o imperativo e ele fala, conclusão da mensagem, gente, se for para eu dar uma ordem para vocês saírem daqui agora e falam assim, e aí, o que eu faço com isso tudo, Pedro? Você falou para mim que Deus me ama, que Deus me chamou, que Deus me guarda, que tudo depende dele, que entrou gente no meio da igreja, que poluiu o evangelho, que transformou o evangelho em libertinagem, que nega Jesus, que essa galera é árvore sem raiz, arrancada 2 vezes, tudo morto, vai queimar no inferno, é nuvem sem água, tudo inútil, é rocha submersa. Tá, metemos o pau nos caras, e agora? O que a gente faz? Então, você, aí é a ordem que Judas dá, você, edifiquem-se, olha só, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. 2 coisas que eu quero falar para vocês aqui rápido, curiosidade bíblica, porque nessa série a gente está estudando Bíblia. A primeira é, edifiquem-se na fé que vocês têm. O certo que está escrito no original aqui é o seguinte, no original não, né? Na linguagem original que a gente pegou os resquícios aqui e chegou aqui. O que está escrito aqui é o seguinte, edifiquem-se na fé que foi dada a vocês de uma vez por todas. Ou seja, fé não se perde. Esse negócio de, você não foi curado porque você não teve fé. Quem fala isso é um falso mestre, é um falso profeta, é um pastor que só cuida de si mesmo. Porque não existe assim, você não teve fé, então você não foi curado. Você não teve fé, então você não prosperou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse negócio eu não sei se você já ouviu essa expressão, fé é igual ao músculo. Se você não usa, você perde. Já ouviu isso? Isso é mentira. Fé não é músculo. Por quê? Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que músculo é esse de grão de mostarda? Um músculo de grão de mostarda não mexe nada. Ele falou, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você disser para aquele monte, sai daqui e vai para lá, ele vai te obedecer. Lógico que ninguém vai sair daqui agora, botar a mão ali, Belmonte, sai daqui e vai para lá. Ninguém vai fazer isso. Óbvio, isso é uma hipérbole que Jesus falou. Mas isso é para mostrar para a gente que fé não é músculo. Esse negócio de, você precisa exercitar a sua fé, para você ficar mais forte na fé. Não existe mais forte na fé. A fé é um dom de Deus, é presente para você. A gente leu aqui durante o nosso culto de oração que até o querer e o realizar é de Deus, não é nosso. Então, fé é um presente que foi dado para você. Ninguém perde a fé, ninguém desvia. Eu estou desviado de Deus. Eu conheci Jesus, aí eu desviei. Ninguém desvia, não tem como desviar de Deus, porque Deus está em todo lugar. Até onde tem trevas, Deus está lá. Como é que desvia de Deus? Olha o que Davi fala no Salmo. Se eu quiser fugir de você, se eu for o mais profundo dos oceanos, se eu for no abismo, no inferno, nas trevas, e fizer minha cama lá o Senhor está. Como é que eu vou fugir de Deus? Como é que eu vou desviar de Deus? Eu estou andando aqui, Deus está no meu caminho, vou desviar dele. Não tem como desviar de Deus. O que você pode é cair nos desejos da sua carne. Perdeu a batalha entre espírito e carne. Mas se você foi chamado, se você é amado por Deus, é Ele que te persevera, é Ele que se mantém de pé, Ele se mantém fiel a Deus. Jesus é fiel a Deus naquilo que Ele fez, morreu na cruz para pagar pelos meus e os seus pecados, de uma vez por todas. Essa é a fé que você recebeu, de uma vez por todas. Não tem titubear, eu estou com medo porque fulano de tal desviou, ele vai para o inferno. Não, Jesus morreu por ele, para que ele tenha vida eterna. Vida eterna não muda, não tem interrupção, é para sempre. Não tem isso. São coisas que a gente precisa desmistificar. E aí gera um povo preguiçoso. Por quê? Porque a gente fala assim, então posso qualquer coisa. Povo preguiçoso que não lê Bíblia. Não é pode qualquer coisa, cara. Lê Romanos, capítulo 6. Logo no começo, Paulo fala, já que a graça está aí, então vou sair pecando, vou sair cagando tudo. Então, por quê? Porque se eu fizer, quanto mais feio eu fizer, mais bonita parece a graça de Deus. Aí como que Paulo responde? Claro que não, seu imbecil. É o que está escrito. Às vezes você fala assim, Pedro fala uns negócios no meio da mensagem que não tem nada a ver. É o que está escrito, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo fala, claro que não, seu imbecil. Porque o termo que ele usa ali, de maneira nenhuma em português, em grego quer dizer, na verdade, você é burro. Óbvio que não. É o que ele fala. Se a gente lesse Bíblia do jeito que era para ler, na verdade, eu acho que se a gente conhecesse Jesus pessoalmente, a gente não ia seguir Jesus. A gente não ia seguir Jesus. Porque é só paulada. Tem uma galera que brinca e fala assim, nós somos o sal da terra, o Pedro então é sal grosso. Mas Jesus é só paulada. Você sabe com quem que Jesus falava com calminha?
só com as pessoas que você aponta o dedo. Com o drogado, com o bêbado, com a prostituta, só com as pessoas que a sociedade afasta. Aí Jesus fala calminho. Agora os religiosos e os super santos, Jesus só dava pedrada. Por quê? Talvez porque quem precisa de salvação está dentro da igreja e quem está lá fora já está perto de Jesus, a gente nem viu. Quantas vezes eu sentei na rua, eu não sei se vocês fazem essa experiência, eu faço, eu sou doido. Quantas vezes eu já sentei na rua, eu estou passando na frente do Royal, por exemplo, o cara está pedindo comida. Aí teve uma vez, testemunho rápido, né? Teve uma vez o cara falou assim, pô, estou com fome e tal, você pode me ajudar? Eu falei, posso, pô? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá, eu como o que você quiser. O que você quer? Eu falei, não, qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa eu nunca vi na prateleira do Royal, mas fala o que você quer. Aí o cara falou para mim, pô, estou com uma vontade de comer aquele negocinho de atum. Eu falei, pô, o cara não podia ter falado um pão com presunto, né? Beleza, vamos lá. Aí eu fui lá, comprei duas latinhas daquele negócio, atum, sardinha, sei lá o que é. Comprei um pacote de pão de forma, comprei um Gatorade, levei. Pá, porque tem que ser saudável, né? Não dá para ser Coca-Cola. Comprei um Gatorade, aí eu levei e sentei com ele. Comecei a conversar com ele. O cara me deu aula de Bíblia. Ele começava a falar, ele falava uns versículos, ainda bem que eu não falei para ele que eu era pastor, porque se ele não me perguntasse onde estava, eu não sabia. E o cara me dando aula, estava muito mais próximo de Deus que eu. E eu achando que eu era o bambambam. Muitas das vezes. Por isso que Jesus fala, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Mas quando, Jesus? Quando vocês fizeram por um desses meus pequeninos. Muitas das vezes Jesus fica irreconhecível. Ele se apresenta para você na vida de outra pessoa. E a gente deixa passar. Deixa passar. Vocês têm essa fé, orando no Espírito, era a segunda coisa que eu ia falar, né? O que é orar no Espírito? O que é orar no Espírito? De manhã eu fiz essa pergunta aqui, a gente ficou uns 10 minutos tentando descobrir o que era orar no Espírito. Ninguém conseguia me responder. Sabe por quê? Porque nós, pelo menos aqui na capela, vou falar só pela capela, a gente levou a fama de ser a igreja moderninha. A igreja moderninha é a igreja que acha que sabe tudo. Tem muita gente aqui no nosso meio, na semelhança do que Judas fala, que se infiltrou aqui no meio, e fala assim, não, esse negócio de línguas aí acabou. A gente escandaliza, aí fala, o cara começou a falar em línguas ali, deixa ele de canto e tal, papá. É muito provável que o Judas está falando aqui é um cara que fala numa língua irreconhecível, que é orar em espírito. Aí você pode falar para mim assim, eu não creio e tal, então você precisa ler a quantidade de livro que eu li, a quantidade de comentário que eu li, quando você tiver argumento, aí você me prova do contrário. Mas o que está escrito aqui, infelizmente, para quem não crê nisso, é orar em línguas. E para eu falar isso aqui, eu preciso falar, para eu falar isso aqui nesse palco, nessa igreja, é muito quebrantamento. Muito quebrantamento. Porque quando começa a pipocar esse negócio, todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, negócio de falar em línguas? Levanta a mão para mim, quem não sabe o que é falar em línguas, só para eu saber. Então, todo mundo sabe, todo mundo é crente, então beleza, então posso falar com todo mundo de boa. Quando começa a pipocar um negócio de língua na igreja, eu fico doido. Eu não sei você, mas eu começo a coçar a cabeça e falo, rapaz, vai chegar gente visitando ali. Eu fico imaginando, se chegar um visitante que não sabe o que está acontecendo aqui, esse cara vai achar que a gente é maluco. Porque não faz sentido nenhum o que está acontecendo aqui, começa uma gritaria aqui, outra gritaria ali, parece que é uma conversa, né? O cara fala daqui, o outro fala dali, pá. E aí, enfim, a gente podia até estudar 1 Coríntios capítulo 14, como é que acontece, como é que tem tradução e tal, não vou entrar nesse ponto, depois você estuda em casa, mas eu fico apavorado quando começa um negócio desse. Só que eu também aprendi que a gente não deve, está escrito aqui, a gente não deve difamar o que a gente não entende. Então, está acontecendo, Deus está falando? Tranquilo. Deixa acontecer. Uma vez na capela aconteceu um negócio interessante. A gente estava na praça, um irmão começou a falar em línguas. Geralmente a gente fala em línguas. E outra, esse texto aqui tem gente que pode defender que é outra coisa, mas o irmão começou a falar em línguas. Um dia a gente pode falar sobre falar em línguas, eu posso te mostrar aonde você acha que é falar línguas não é e onde você acha que não é. Mas isso é papo para outro dia. Nessa ocasião, o irmão começou a falar em línguas lá na praça. E na praça, normalmente a gente vê esses momentos quando está rolando uma música, a gente está emotivo, porque a música emociona a gente. Isso é bom. A música, o emocionar a gente é parte do nosso ser. As emoções fazem parte de quem nós somos. Então a luz está mais baixa, a luz está tocando aqui, as pessoas se sentem mais emotivas, e aí acaba que transborda, e enfim, seja lá como é que acontece com as pessoas, não acontece comigo com essa frequência, então não sei explicar. Mas começa a acontecer, a pessoa começa a falar em línguas. Na praça não tinha nada disso, não tinha luz, não tinha nada. Não tinha som,
Era um violãozinho e por aí vai. Esse irmão em particular começou a falar em línguas. E ele, quando começa a falar em línguas, ele não fala em línguas, ele grita em línguas, né? E aí ele começou lá. Quando acabou o louvor, o irmão continuou falando. E aí o Tiago, que estava tocando o violão, virou para mim no cantinho assim e falou assim, ó, não só horas, vai pregar não? Eu falei, você é doido? Vai que Deus está falando com o cara aí, deixa o cara falar, mano. Na hora que ele acabar, aí eu venho. Aí ele deve ter falado mais uns 5 minutos. Não, exagerei. Mais 1 minuto, que é bem desconfortável. Se você pensar que é só o cara falando, imagina, olha só. Não é desconfortável? Você imagina, nesse silêncio, todo mundo olhando para mim, e aí, vai pregar não? E o irmão lá atrás. Totalmente constrangedor. E eu tô quieto. Quando ele acabou de falar, eu cheguei. Irmãos, está todo mundo aqui apavorado. Não está todo mundo, amém. Então, talvez Deus está falando lá através do irmão. Aí eu abri lá 1 Coríntios, capítulo 14, e falei assim, ó, até onde eu sei, se é de Deus, vai aparecer alguém para interpretar isso aí que ele falou, porque eu não entendi nada. Nesse momento, levanta a irmã, ela levanta a mão e fala assim, eu sei que ele falou, Deus falou comigo. Aí pronto. Céu na terra, filho, aleluia, glória a Deus, até eu saí rodando. Aí, a irmã começou a falar, Deus falou isso, bateu direitinho. Por que bateu direitinho? Porque várias pessoas foram confirmando o que aconteceu, e depois, quando acabou, sem estar aparecendo para todo mundo, vieram 2 pessoas falar comigo, falaram, eu tive um sonho assim, assim, assado, eu ia viajar, o cara falou assim, assim, assado, eu falei, rapaz, o negócio está quente mesmo aqui. O que é isso? Isso é Deus se manifestando na igreja. Quando que Deus vai se manifestar na igreja? Quando tiver mais do Espírito e menos da nossa carne. Enquanto tiver o nosso controle, a nossa fragilidade, o nosso emocional demais, Deus não se manifesta. Deus gosta de surpreender a gente. Se a gente preparar a atmosfera, o que é legal pra caramba, eu gosto, mas se a gente preparar a atmosfera, Deus fala assim, fica aí com a atmosfera de vocês. Agora, na hora que a gente pega, não faz nada, aí ele vem de surpresa. Tipo a pegadinha do malandro. Te peguei. Que aí fica todo mundo assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus, não tinha como fugir. Isso daqui é orar no Espírito, orar guiado pelo Espírito. Não é só uma oração inspirada pelo Espírito, mas é uma oração guiada pelo Espírito. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas é muito comum na igreja alguém ter uma palavra para outra pessoa. Aí você chega e fala assim, eu tenho uma palavra para você, Aninha. Aí, na hora que eu vou falar, não tem mais não. Já aconteceu isso com você, não? Nunca? Pô, comigo acontece direto. Eu vou falar com a pessoa, pô, Deus mandou falar um negócio com você. Aí eu travo. Aí a pessoa, pô, profeta falou que tinha um negócio, não tem nada. Aí eu travo. Aí o que acontece? Depois outra pessoa vem e fala um negócio com ela, ela vem e me fala, rapaz, tem que ver, o cara me falou. Aí, pô, era o que eu estava na minha cabeça. A minha insegurança travou o fluir. Acontece direto. O que é o orar no Espírito? É ser guiado pelo Espírito, só vai. Deus falar, você vai. Não fique esperando as coisas. Né? E aí, para a gente terminar, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto a esperança, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E aí, aqui, 3 coisas, e a gente vai terminar, não vai dar tempo de eu falar do resto, né? 3 coisas. O que eu faço com tudo isso? Tá todo mundo de boa? Não tem ninguém perdido, não? Tá tranquilo? Que horas são? Nossa, 8h20 já. Vamos lá. De manhã eu falei 1 hora, na hora que eu acabei de falar, eu falei, rapaz, eu falei 1 hora. Aí o pessoal falou assim, nem percebi. Eu falei, você é bobo, você, lógico que percebeu. O pessoal já estava se coçando na cadeira, né? Então já estou acabando. Versículo 22. O que eu faço com essa mensagem, Pedro? O que eu faço com essa série? Você está vendo online a 3ª mensagem. O que eu faço depois de tudo isso que eu aprendi? Está aqui. A ordem do que fazer está aqui. Tenham o quê? Tem o quê? Então vamos lá, tem 3 grupos de pessoas aqui para a gente ter compaixão. Primeiro grupo de pessoas, tenham compaixão daqueles que o quê? Duvidam. Alguém aqui conhece pessoas que estão numa igreja que você fala assim, esse cara tinha que sair da igreja, não precisa levantar a mão não. Esse cara tinha que sair daquela igreja. Aí o que a gente faz? A gente fica batendo boca com as pessoas.
Não, que seu pastor está errado, que isso está errado, a gente assume o lugar daqueles que causam divisão. O que a gente tem que fazer? Ter compaixão. O que é ter compaixão? De manhã eu fiz um negócio aqui, talvez vocês não vão gostar. O que é ter compaixão? Ter compaixão é se colocar no lugar daquela pessoa e viver junto com ela. É o que Jesus fez por nós. Ele teve compaixão conosco e desceu na terra. Você ter compaixão. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, tudo que acontece na nossa cidade, dentro de qualquer igreja, eu quero estar lá dentro. Dentro de qualquer igreja. Pode ser na Assembleia, pode ser na Presbiteriana, na Metodista. Se me chamar, eu estou dentro. Eu não gosto de divisão de igreja. Eu não acho que igreja tem que ser dividida. Eu não acho que existe Batista, Presbiteriana, Assembleia, Projeto Vida, Templo de... Não existe nada. Existe uma igreja só. A gente se reúne aqui porque a gente escolheu se reunir aqui. Talvez porque vocês gostem de me ouvir pregar, não sei. Mas não existem várias igrejas. Isso aqui são várias manifestações de uma igreja só. Então, tudo que acontece na minha cidade... Eu aprendi com um cara muito pentecostal, demais até das contas, que o cara, cada 3 palavras que ele falava, era em línguas. Então, o cara era muito pentecostal, ele dizia que o mundo vivia numa guerra territorial. E eu falei, eu vou entrar nessa pegada aí. Vou dar a mão para os anjos e eu vou lutar essa batalha aí. Então, aonde eu estou, não pode ter capeta. Amém ou não? Capeta tem que ter medo de mim. Aonde eu chego, ele tem que bater em retirada. Amém ou não? Eu estou perguntando amém porque vocês são crentes, entendeu? Então, se você é crente mesmo, o capeta tem que sair correndo, porque ele não pode existir. Esse negócio de, eu não vou lá porque lá tem uns negócios obscuros e tal, aí que você tem que ir, pô. Se a gente é para ser luz, então você tem que ir lá onde está escuro, não na igreja está claro. Então, aonde tem guerra territorial, eu estou dentro, eu quero bater de frente com os capetas. Enfim, aonde tiver coisa na minha cidade que é igreja, eu estou lá, eu quero juntar força com todo mundo, porque eu acho que junto a gente vai mais longe. Então vai rolar uma conferência agora aqui em Volta Redonda, porque na capela não tem conferência, nós somos pobres, a gente não tem dinheiro para fazer conferência, porque aparentemente conferência custa caro. Eu não sei de onde que custa caro conferência. Deve ser porque tem que dar oferta para os superstars que vêm lotar a igreja e fazer transferência de um para o outro. Deve ser isso. Tipo, eu vou chamar o cara famoso, porque aí vai vir 30 crentes da outra igreja e vai ficar na minha igreja porque eu tenho amizade com o famosinho. Isso é uma babaquice danada, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, é muito caro fazer conferência. Por quê? A conferência é dentro da sua igreja. Você não gastou nada. Se os caras são seu amigo mesmo, eles vêm de graça. Por que não vem ninguém na capela? Porque eu não tenho amigo. Se eu tivesse amigo, eles vinham de graça. Certo? Então, enfim, eu acho que no final do mês vem um amigo meu aí. Mas os meus amigos são tudo fracos, igual eu. Não tem super estrela. Mas aí, por que fica caro? Porque nós criamos um sistema corrupto. Nós é que pagamos. Nós é que somos burro. Conferência devia ser de graça. No dia que a gente fizer uma conferência aqui, nós vamos fazer de graça. No dia que a gente fizer uma conferência. Mas a gente só vai fazer uma conferência quando eu achar, ou quando vocês acharem que o que a gente fala aqui tinha que sair dessas paredes. Por enquanto está tranquilo aqui, nós estamos cabendo aqui, para que eu vou fazer conferência? Conferência é para quê? Para falar com quem? Com crente. Fala na igreja, pô. Para que você vai fazer uma conferência num dia separado para chamar mais crente? É porque não está entrando dízimo suficiente para você pagar mais contas. Só pode ser. Porque não tem sentido nenhum, vou fazer uma conferência para chamar o famoso, não faz sentido nenhum. Então, quer fazer uma conferência? Faz de graça. Vai rolar uma conferência aqui em Volta Redonda agora, na igreja aqui, 2 blocos para trás da nossa aqui, não vou falar o nome para não ficar feio. Vai rolar uma conferência lá, dia 2 e dia 3 de abril. Eu quero te convidar para ir na conferência. Falei tudo isso, critiquei, agora eu quero... Eu e as minhas contradições. Eu quero te convidar para ir na conferência. Mas a gente vai para ter compaixão com os nossos irmãos e para viver juntos com os nossos irmãos. Eu vou tirar dinheiro do meu bolso, inclusive falei para um dos palestrantes que veio aí, falei, eu vou pagar para ver você falar, porque você é cara de pau e não vem na minha igreja de graça. Eu vou pagar para te ver falar, mas eu vou lá, porque eu posso. E aí eu vou ser luz lá, porque eu te amo, cara. Você é crente igual eu, nós vamos passar a eternidade junto, então eu tenho que te amar. Sabe como é que é aquele desenho? Você tem que me amar. É assim que a gente tem que ser com os crentes. Mas por que eu estou falando isso? Conferência tem que ser de graça, eu acho que tem que ser de graça, faz de graça. Não dá para fazer de graça. Cobra pouco, chama patrocínio, pô. Muito mais fácil chamar patrocínio. Põe o cara para vender cachorro-quente lá na frente e ele que paga a conferência. Né? Se é para abençoar a igreja. Nunca vi botar dinheiro na frente. Como é que pode botar dinheiro na frente para abençoar as pessoas? Eu tenho uma palavra de Deus para você, custa R$139.
Você tem uma palavra de Deus para mim, deixa eu ouvir, pô. Eu vou, porque eu quero estar com meus irmãos. Eu vou. Queria que fosse de graça. Enfim, vamos, passando a página. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Esses irmãos que estão dentro dessas igrejas, que você fala assim, está tudo errado e tal. Cara, você tem que ter compaixão deles. Só ora. Para de bater boca. Só ora. Ora e convive com os caras, sai para comer um hambúrguer, está tranquilo. Deixa os caras acreditar na mentira e tal. Vai. Por quê? Eu não acredito que existe gente que está indo para o inferno a passos largos dentro de uma comunidade dessa, porque pelo menos de Jesus eles ouviram. Eles podem até estar sendo manipulados, mas todo mundo aqui veio de uma igreja dessa. Certo ou não? Todo mundo veio de uma igreja dessa. Agora você vai negar que você ouviu de Jesus lá? Vai cuspir no prato que você comeu? Claro que não. Claro que não. Eu vim da Batista, eu arrumei briga dentro da Batista, não podia usar boné, não podia bater palma, mas foi onde eu aprendi as coisas. Então eu sou grato pela Batista, eu entro na Batista como se fosse minha casa. Eu entro em qualquer lugar como se fosse minha casa, sou entrão pra caramba, mas eu entro na Batista como se fosse minha casa. Eu não posso falar mal de onde eu vim, tá entendendo? Muitos de vocês vieram da IPV, da Projeto Vida, da Presbiteriana, não tem medo de falar, vocês vieram de lá. Aí estão aqui, a gente vai falar mal do negócio lá, não, nós vamos honrar lá de onde a gente veio. Às vezes o cara tem uma outra revelação, o problema é dele, deixa ele viver lá, isso não está atrapalhando quem está lá. Se o cara está feliz lá, deixa ele lá. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Tem compaixão deles. Do segundo grupo de pessoas, há outros, salvem-os, arrebatando-os do fogo. Esses aí são os que estão fora da igreja. Os que estão fora da igreja, observando as coisas de longe, esses caras não conhecem Jesus ainda, esses caras não tiveram uma palavra de revelação para eles ainda, não sabem o que é vida eterna. Esses estão perecendo no fogo. Esses aí, você precisa sacudir os caras. É com essa galera que a gente tem que gastar tempo. A gente tem que gastar tempo e energia com as pessoas que não ouviram de Jesus, com as pessoas que não se sentem amadas pela igreja, com as pessoas que foram austerizadas pela igreja. Porque dentro da igreja tem que ter um perfil para entrar dentro da igreja. Né? Hoje em dia é o perfil worship, né? Tudo calça apertadinha e tal. É o padrão que cabe dentro da igreja. Se não entra desse jeito, não está salvo. Não, mano. Não, a gente tem que ter compaixão, gastar energia e tempo com as pessoas que não se encaixam na igreja. Por isso, uma igreja para quem não gosta de igreja. É para essa galera. Quanto mais bandido, gente ruim, prostituta entrar aqui, melhor. Nós criamos um ambiente para que sempre você tem que ficar de olho na sua bolsa, na sua carteira. Se você chegar na igreja e você puder deixar sua bolsa em qualquer lugar, você está no lugar errado. Isso não é igreja. Isso é uma reunião, um clube social, sei lá, dos maçons lá, dos mais altos, sei lá. Isso é um lugar seguro. Igreja não é um lugar seguro. Igreja é lugar de gente ruim. Jesus falou, eu vim para os que estão perdidos. Quem está sadio não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Então vai entrar ladrão, vai entrar prostituta, vai entrar pedófilo, vai entrar tudo quanto é gente ruim aqui. E nós vamos abraçar os caras. É uma igreja para quem não gosta de igreja. Vai entrar gente aqui que só suga, que não dá um centavo para cobrir a conta do ar-condicionado. Nós vamos ligar o ar-condicionado para ele e falar, senta no ventinho aí, meu querido. Por quê? Porque nós fomos chamados para morrer em prol do Evangelho de Jesus Cristo. O chamado de Jesus não é para você ter uma vida boa, é para você morrer em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Está disposto a morrer? Eu e Marcelo. Tranquilo. Segundo grupo. Terceiro grupo e o último, o mais interessante. O primeiro grupo é os que estão em outras igrejas. O segundo grupo é o que está fora da igreja. O terceiro grupo é você. Capela. A igreja local. A igreja que Deus me deu a felicidade de cuidar. Esse terceiro grupo é você. A esses, tenha misericórdia com, o que está escrito aí na sua Bíblia? Temor. O que isso quer dizer? Eu preciso ter misericórdia de você. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter temor a Deus, porque às vezes no exercício da minha misericórdia eu me torno conivente. O cara está vivendo no pecado, o cara sabe que está fazendo errado, eu sei que ele está fazendo errado, eu sei que ela está fazendo errado, e aí não, tem que ter misericórdia, eu não chamo atenção. Deixa, eu me torno conivente. De quem é a culpa? Minha. De quem Deus vai cobrar? De mim. E se você sabe, e se você tem maturidade, e você não assume esse papel, Deus vai cobrar de você. É muito engraçado que tem gente que chega para mim e fala assim, fulano de tal está vivendo em pecado, você tem que marcar um café com ele, falar com ele. Eu falei, por que você não vai? Vai você, aponta o dedo na cara dele lá para ver se funciona. Eu sei que não funciona. Então, a gente precisa ter misericórdia sim, compaixão sim,
E aí é uma linha muito tênue. O segredo é não ser conivente. O segredo é não ser conivente, mas ao mesmo tempo ser paciente. Quando a galera chama a atenção de Pedro, o apóstolo Pedro fala assim: Deus esqueceu da gente, está atrasado. Aí o Pedro fala: Deus não está atrasado não. Deus está sendo paciente, esperando que todos eles alcancem misericórdia. Então aqui a gente é paciente. Tem uns que eu estou sendo paciente tem um tempão já. Já encheu o saco já de paciência, mas a gente é paciente. Às vezes acontece uma oportunidade de falar. Às vezes o cara está vivendo uma vida conjugal que não era para ser conjugal. Às vezes o cara tem 2, 3 parceiros sexuais ou 2, 3 parceiras sexuais. Às vezes mistura tudo também, homem com homem, mulher com mulher, uma bagunça danada. O que a gente faz? Paciência, misericórdia, compaixão. Às vezes o problema do cara é roubo, às vezes o problema do cara é videogame, às vezes o problema do cara é falta de hombridade dentro de casa, às vezes o problema da mulher é falta de respeito com o marido, enfim, tem tudo isso dentro da igreja. A igreja é um lugar sujo. O que a gente faz? Com esses, tem misericórdia, com temor. Para não correr o risco de, na paciência, se tornar conivente. Enquanto a gente é paciente, a gente se torna conivente. A linha é tênue. A gente precisa entender essa linha, e nesse texto aqui fica claro. Para nós, capela, sempre tem um momento de alguém te chamar a atenção. Porque se você é tão blindado que ninguém pode te chamar a atenção, ou você é o próprio Jesus, ou você não entendeu o que João falou quando disse: aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Todo mundo tem uma área da vida que precisa corrigir. E é para isso que a gente vem para a igreja. Se a igreja não conserta ninguém, não é igreja. Porque afinal de contas eu continuo crendo que Deus ainda salva, Deus ainda transforma, Deus ainda une o que estava quebrado. Amém ou não? Então, se é assim, rapaz, eu estou pentecostal para caramba, amém? Tem amém para caramba essa mensagem aí. Amém? Não, amém? Não. Enfim, para a gente terminar, acabou aqui, e aí ele fala: com esses sejam misericordiosos, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Isso aqui é uma expressão hiperbólica também dele, dizendo o seguinte: tudo que o cara faz que está errado, não condiz com Deus, você precisa detestar. É o famoso: detesta o pecado e ama o pecador. Como diz alguns amigos meus que cantam rap, eles têm uma música que chama Graça da Garça. Nessa música tem um verso interessante que diz o seguinte: a graça da garça é a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Isso é o que o crente precisa aprender a fazer: viver em meio à lama sem sujar as vestes. Porque afinal de contas, a religião verdadeira, como diz Tiago, o irmão de Jesus, o outro irmão de Judas, é cuidar das viúvas e dos órfãos e... Ninguém sabe, né? Falta uma Bíblia, hein? EBD, glória a Deus. E não se deixar contaminar pelo mundo. A religião verdadeira que agrada a Deus é sim, cuidar dos órfãos, das viúvas. Todo mundo gosta de falar isso quando fala de ONG, né? É ONG para cá, ONG para lá, bonitinho, vamos cuidar dos pobres, legal. Mas o texto é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Enquanto a gente tem misericórdia, enquanto a gente é paciente, a gente não se suja. Nós somos a referência. E aí ele termina dizendo esse texto maravilhoso, né? Aquele que é poderoso para impedi-lo de cair, ou seja, não é a sua autossuficiência, é a graça de Deus, e para te apresentar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Aí é a música que o Serginho cantou aqui, né? Ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder, né? Ao Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Essa é a instrução de Judas. O que eu faço então com isso, Pedro? Qual é a conclusão dessa série toda? Você e eu, nós precisamos aprender a ter compaixão. Compaixão. Com os de fora, compaixão e só oração. Com os de outra igreja, compaixão e só oração. Com os de fora, alerta, acorda, mano. E com os nossos aqui, compaixão com temor, para não se deixar corromper. Se a gente conseguir colocar em prática tudo isso, certamente nós vamos nos tornar uma referência.
deveria ser algo para comemorar, mas quanto mais alto o pedestal, maior é a cobrança. O pedestal mais alto que a gente pode ter na cristandade é a cruz. Pendurado na cruz, a gente se expõe com as nossas fragilidades, com os nossos problemas, para que Deus, nos nossos cacos e pedaços, use cada uma dessas fragilidades para alcançar outras pessoas. Amém? Amém? Todo mundo pegou? Então, esse ano, pelo menos 2021, nós seremos uma igreja cheia de compaixão. Uma igreja que recebe todo mundo. Está na moda falar uma igreja inclusiva, né? Nós vamos ser uma igreja inclusiva. Cabe todo mundo, pô. Porque é para incluir mesmo. E aí chegar aqui o Espírito Santo que se vire com cada um. Os crentes vão ficar doidos, vai tudo embora. Glória a Deus. Né? Os crentes podem ir pregar o evangelho, plantar outras igrejas, e aí a gente continua recebendo os doentes. Eu gosto de ficar no meio dos doentes, leprosos, fedorentos, sem dinheiro, que aí a gente desenvolve fé, que aí a gente aprende a ter compaixão. Vou pregar de novo não, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor ainda fala, nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo bom, te agradecemos porque é a sua misericórdia que nos mantém de pé, te agradecemos porque a gente pode refletir num texto como esse e ver aonde a gente pode melhorar, ver aonde ainda falta. Te agradecemos porque durante toda essa série a gente aprendeu várias coisas, mas fechamos essa série de mensagens com o intuito de sermos misericordiosos e termos compaixão com as pessoas. Que essa palavra possa gerar fruto no nosso coração. Se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que essa palavra seja a ponte para que eles se entreguem. E se todo mundo já teve a sua experiência com Jesus aqui no nosso meio, que essa experiência seja aprofundada e que a gente possa transmitir o amor de Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que a sua misericórdia seja multiplicada no nosso meio. Que a sua graça e o seu amor sejam multiplicados no nosso meio. Que durante essa semana a gente tenha várias oportunidades de pregar o Evangelho, de ter compaixão e de amar o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pô, essa mãe tem fé, ela esperou acabar a oração para ir buscar o filho dela, viu? Essa tem fé mesmo. Se fosse eu, já tinha ido há muito tempo. Muito bom. Cara, Deus te abençoe. Obrigado por você ter estado conosco. Sempre bom ter você conosco aqui. Se você está nos visitando, não deixe de passar ali na salinha para pegar o seu presente, vai ser um prazer. E se a gente não se vê durante a semana, te vejo no próximo domingo, ou às 10 ou às 7 da noite. Bom, é isso. Espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Espero que ela tenha agregado valor para a sua vida e, mais importante, que ela te faça pensar durante a semana. Por falar em pensar, aqui a gente gosta muito da ideia dos nossos grupos de conexão. Para nós, são as nossas pequenas igrejas. São grupos pequenos de pessoas que se reúnem em volta daquilo que a gente pregou aqui, ou em volta daquilo que eles estão aprendendo, que Deus tem falado com eles, ou às vezes só para dividir as suas dores, compartilhar suas alegrias. Nós acreditamos que isso é ser igreja. E eu quero encorajar todo mundo que acompanha os nossos cultos a participar de um grupo de conexão. Se essa for a sua vontade, basta você escanear esse código aqui e nós vamos fazer um esforço sobrenatural para te conectar a um desses grupos. É um prazer para nós. E por falar em códigos e toda essa tecnologia, hoje em dia tudo é tecnológico e talvez você esteja assistindo essa mensagem e queira contribuir conosco financeiramente. Todos nós sabemos que tudo que a gente faz custa alguma coisa. Se esse é o caso e você quiser contribuir conosco de maneira generosa, sem pressão nenhuma, você não precisa se sentir obrigado, basta você escanear um desses códigos que vai aparecer aqui na sua tela. Tem o nosso código do Nubank, tem o PicPay e tem a nossa chave Pix. Da maneira que você escolher, a sua contribuição vai direto para a capela e vai nos ajudar a expandir a nossa missão, a continuar com a nossa missão de pregar o Evangelho online também. Bom, espero que você tenha sido mais uma vez abençoado por essa mensagem. Não deixe de participar das nossas atividades durante a semana e eu espero te encontrar no nosso próximo culto, no domingo que vem, online, não sei, 7 horas. É isso aí, 7 horas, show. 7 horas da noite,
Domingo que vem nós temos outro culto e eu espero poder te encontrar aqui também. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.